Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meus amigos, neste vídeo eu vou mostrar para vocês uma matéria. Aliás, são duas matérias, mas que tratam do mesmo assunto. Que você vai ver por que o nosso Brasil não cresce, não se desenvolve e por que. Isso é só um exemplo, né? Um pequeno exemplo de por que o nosso Brasil é travado por tanta gente que luta contra o desenvolvimento do nosso país. Aí você vai dizer, mas são pessoas de outros países que também, pessoas de outros países, tem países como a França, Estados Unidos, que estão sempre metendo o bedelho aqui para não deixar o nosso país se desenvolver, mas infelizmente os piores inimigos do Brasil estão aqui dentro, né? E eu vou mostrar para vocês por que o nosso país não se desenvolve e quais são os interesses dessa gente em não deixar que o nosso país cresça. Dá uma olhada então nesta matéria do G1. Com sistema isolado, energia de Roraima custa quase 5 milhões de reais por dia. Energia de Roraima é fornecida unicamente por meio de 5 termoelétricas. O projeto do Linhão de Tucuruí, que promete ligar o estado ao restante do país, está em fase de licenciamento ambiental. Então o Brasil ele é todo integrado por linhões de energia elétrica e Roraima é o único estado que é isolado, que não é ligado no linhão nacional, no sistema nacional. Vamos continuar lendo. Roraima continua sendo o único estado do Brasil fora do sistema integrado nacional de transmissão de energia. Este isolamento custa em média 8 bilhões de reais por ano e cerca de 5 milhões por dia para abastecer os 177 mil usuários distribuídos nos 15 municípios. Atualmente, o estado recebe energia de 5 termoelétricas da distribuidora Roraima Energia. A despesa é dividida entre todos os consumidores de energia elétrica do país por meio da conta de consumo de combustível. Com o isolamento, porém, há quedas de energia, poluição e altos preços na conta de energia. Os municípios do interior são os mais afetados. Na Vila São José, no município de Cantá, os moradores lidam com as quedas de energia com frequência. A área fica na região norte de Roraima, a 140 quilômetros de Boa Vista. Estraga bastante minhas carnes, meus frangos e minhas coisas da geladeira. Eu preciso desse freezer para conservar, conta a comerciante Maria Helena Pereira da Silva, moradora da vila. A vila, inclusive, já precisou enfrentar um apagão de 10 dias e, por isso, os moradores começaram a anotar os dias e as horas que passam sem energia elétrica para manter o controle. A gente é muito prejudicado pela falta de energia. Quase todo dia falta. A gente quer fazer as coisas e não pode, conta o produtor rural Raimundo da Conceição. Além de todo o estado de Roraima, há pelo menos outras 200 localidades entre pequenas cidades e vilas, a maioria também no norte do país, que não estão conectadas ao sistema interligado nacional. Mas Boa Vista é a única capital do país sendo atendida por um sistema isolado. O sistema interligado é dividido em 4 subsistemas. Grande parte da energia é gerada por hidrelétricas. Há ainda as térmicas, as solares e as eólicas. A energia produzida viaja por 164 quilômetros de linhas de transmissão. Para Ricardo Lima, consultor do Instituto Clima e Sociedade, a ausência de Roraima na linha de transmissão do Sistema Interligado Nacional promove a exclusão do Estado e também prejuízo. É muito triste para um país como o nosso ainda ter localidades que ainda não estão conectadas ao Sistema Interligado Nacional, por várias razões. Primeiro que essas comunidades não recebem uma energia de qualidade. Normalmente, essa geração é feita com derivados de petróleo, o que também é poluente e gera ruídos. Além disso, significa uma exclusão à medida em que limita o suprimento de energia para o desenvolvimento econômico e social dessas comunidades. Para o analista ambiental do Instituto Socioambiental, Ciro Campos, as fumaças das hidrelétricas são fatores que favorecem a ocorrência de desastres naturais na localidade. As termoelétricas lançam um volume grande de fumaça na atmosfera e essa fumaça se junta à fumaça da descarga dos veículos e dos incêndios,
do desmatamento dos biomas, do metano dos reservatórios, da fumaça das indústrias e acaba acelerando as mudanças climáticas que tornam o clima cada vez mais imprevisível, causando mais secas, cheias, desastres e eventos extremos, relata. Então, para vocês verem o tamanho do absurdo, nós estamos em 2022 e um estado brasileiro, o estado de Roraima, está isolado do Sistema Nacional de Energia Elétrica e é movido a diesel, a queima de milhares e milhares de litros de diesel diariamente. E vocês viram aí o custo que fica tudo isso. Agora eu vou mostrar para vocês uma outra matéria que é relacionada ao mesmo tema, para vocês verem o quão grave que é isso, o porquê que nós não temos ainda esse sistema interligado. Justiça condiciona a obra do Linhão de Tucuruí ao pagamento de 133 milhões de reais ao povo Waimiri-Atoari. Indígenas pediram montante como compensação pelos prejuízos irreversíveis que a obra deve causar à terra indígena. Projeto prevê a passagem da linha de transmissão pelo interior da terra indígena Waimiri-Atoari entre o Amazonas e Roraima. Aqui você vê onde que começa já o absurdo. Os índios querem 133 milhões de indenização para deixar o Linhão passar por dentro da reserva. As terras indígenas, elas não são dos indígenas. Essas terras são da União. E elas são reservas onde residem ali os indígenas, onde moram indígenas, habitam os indígenas. Essa terra não é dos indígenas, ela é da União. Toda terra indígena, toda reserva indígena, ela é de propriedade da União. Então não é do índio A ou B. A terra é da União. E aí, quando a União quer fazer um linhão de Manaus até Roraima, para acabar com esse problema de queima de combustíveis e de alto preço de geração de energia, os índios, Waimiri-Atoari, não deixam, na verdade não são os índios, né? Não são os indígenas. Na verdade, isso aí por trás disso daí existem ONGs, existem vários países envolvidos nessa discussão, né? Porque essas ONGs, a maioria delas são internacionais, e todos eles estão ali, não visando o interesse dos indígenas, mas sim os seus próprios interesses. Vamos continuar lendo a matéria aqui para vocês verem o tamanho do absurdo. A Justiça Federal condicionou a liberação da obra do Linhão de Tucuruí, linha de transmissão que vai ligar Roraima ao Sistema Nacional de Energia, ao pagamento de 133 milhões de reais ao povo Waimiri-Atoari. O valor é referente à compensação pelo impacto ambiental que a construção deve causar. A decisão obtida a pedido do Ministério Público Federal é da juíza Jaísa Maria Pinto Fraxi, da Primeira Vara Federal Civil da Justiça Federal do Amazonas, onde o processo tramita, e foi divulgada na última segunda-feira, dia 27. Na verdade, essa matéria aqui, ela é do dia 29 de dezembro de 2021. Então, nós estamos falando do dia 27 de dezembro de 2021. De acordo com o Ministério, os indígenas decidiram requerer o pagamento de pouco mais de 133 milhões como compensação pelos prejuízos irreversíveis que a obra irá causar ao seu território e seus modos de vida e cultura. O projeto prevê a passagem de 123 quilômetros da linha de transmissão com instalação de torres pelo interior da terra indígena Waimiri-Atoari, localizada entre o Amazonas e Roraima, e precisa que indígenas da região concordem com a obra. A decisão é liminar e cabe recurso. Na decisão, a Justiça considerou que, se em algum momento houve concordância dos indígenas com o empreendimento, está condicionada à aceitação e implementação da proposta de compensação ambiental que vem sendo ignorada pelo IBAMA, pela Fundação Nacional do Índio, FUNAI, pela Transnorte Energia e pela União. É claro e inequívoco que o empreendimento já está causando ao povo Waimiri-Atoari prejuízo patrimonial e restrição de uso de recursos naturais e impactos irreversíveis,
como impossibilidade de ritualizar em alguns locais sagrados e destinados à manutenção de cultura e tradição, diz trecho da decisão. Aí agora eu vou mostrar para vocês aqui o mapa, para vocês terem uma ideia de onde vai sair esse linhão de Tucuruí para chegar até Boa Vista, capital de Roraima. Dá uma olhada aqui, ó. Nós temos aqui o linhão de Tucuruí, que pega aqui, ó, de Manaus, e vai até Boa Vista. E ele passa 122 quilômetros dentro, a reserva indígena é esse verde aqui, essa que você está vendo aqui no centro, essa área verde, é a reserva indígena. E aqui, do início até atravessar a reserva indígena, dá 122 quilômetros. E o total do linhão é de 715 quilômetros, que fica de Manaus até Boa Vista. Então, dos 715 quilômetros, 122 quilômetros, para vocês verem o tamanho da reserva indígena. Só para atravessar aqui, ó, que não é a extremidade mais longa, seria a extremidade mais longa essa daqui. Se isso daqui dá 122 quilômetros, aqui vai dar no mínimo uns 400 quilômetros de extensão, né, para vocês verem o tamanho da terra indígena. E aí eles alegam que tem que ser ressarcido por causa do prejuízo socioambiental. Será que eles estão mesmo preocupados com o impacto ambiental que vai causar a passagem dessas torres de energia por dentro da reserva indígena? Se eles estivessem realmente preocupados, esse pessoal, esses políticos, esses juízes, né, o pessoal do judiciário, do legislativo, o poder, né, tivesse preocupado realmente com o meio ambiente, vocês acham que eles não fariam esse linhão? Porque o que causa mais prejuízo ambiental? A construção desse linhão que vai durar para sempre, a construção do linhão, ou a queima de milhares e milhares de litros de combustíveis, de diesel por dia. Sem contar o valor que vocês viram aí na matéria, que é inclusive diluído por todos os habitantes do Brasil. Todos vocês, todos nós que pagamos energia, pagamos por essa energia cara lá de Roraima. Porque se fosse para somente eles, somente o povo de Roraima pagar por essa energia, ficaria uma conta muito alta. Né? Muito alta, porque a energia gerada por queima de diesel, a termoelétrica, ela é muito mais cara. É infinitamente mais cara do que a gerada por hidrelétrica. E se fosse para apenas o pessoal de Roraima pagar essa conta, ficaria uma conta exagerada. Então, o que é feito é diluído em todo o Brasil e todos nós pagamos essa conta. Sem contar a qualidade, que é péssima, como vocês viram o depoimento ali de alguns moradores, né, que dizem que falta energia e acaba estragando alimentos, porque acaba ficando, às vezes, horas sem energia. Porque, às vezes, dá problema numa termoelétrica dessa, são 5 termoelétricas. Às vezes dá problema e acaba faltando energia durante horas. E vocês viram também que não é só o custo da queima do diesel. Tem também o aluguel dessas máquinas. Essas termoelétricas são alugadas. Então o governo, além de pagar o combustível que é queimado, ainda paga também o aluguel. E aí você vê por que há tanto interesse por trás disso, para que o Brasil não se desenvolva. Este aqui é apenas um exemplo, um pequeno exemplo do que esse povo, essa gente faz para travar o desenvolvimento do nosso país. Nós vemos aí o que acontece com o agronegócio. A todo momento tem gente tentando frear o crescimento, tentando atrapalhar o desenvolvimento do agronegócio. E mesmo assim o Brasil é um dos grandes produtores mundiais de grão. Então, imagina você se nós não tivéssemos tanta gente lutando contra o país. Nós teríamos um país maravilhoso, teríamos um país riquíssimo, uma potência mundial. Literalmente uma grande potência mundial. Nós temos capacidade para isso. Cadê os deputados daquele estado? Você não ouve falar sequer um A sobre isso. Eles não estão preocupados com o meio ambiente. Eles estão preocupados com outros interesses e interesses bastante escusos. Essa gente só se preocupa com o próprio bolso. Eu fiquei até surpreso de ver a Globo fazer essa matéria aí, porque realmente é uma matéria que mostra claramente
o que está acontecendo naquela região. Então, meus amigos, é isso. Eu peço a vocês que observem aí, se não tiver inscrito ainda no canal, clique aí no botão inscrever, se inscreva, deixe o seu like, faça seus comentários. Nós nos vemos aí numa próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus. Tchau.